Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade com as nossas aulas de ciências. Essa é a nossa quarta aula e é a última, porque vamos finalizar o livro, certo? Nós vamos ler, estudar e fazer atividades da página 142 à página 147. Então, gente, aqui é a Lua e o Sol. Então, a Lua é uma grande rocha, como vocês sabem, né? Que ela não possui luz própria, a Lua. Isso nós já falamos em sala de aula, né? Então, o brilho que a gente vê da Lua é o reflexo da luz que ela recebe do Sol, tá? E assim, girando ao redor da Terra durante cerca de um mês. Vemos a Lua iluminada em posições diferentes, com distintos formatos no céu, que caracterizam, que chamam, né, as fases da Lua. Né? Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, ela mostra a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol e ilustre, né, também como ocorrem as 4 fases da Lua, que é nova, crescente, cheia e minguante. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? Então, aqui ela mostra cada partezinha e as 4 fases da Lua, tá? Então, esse movimento, ele se chama revolução, que é a posição da Lua em relação ao Sol, que influencia na maneira como ela recebe os raios solares e no tamanho e formato, né, visto da Terra, certo? E aqui nós temos, né, as nossas fases, outras fases, né, que vocês já leram, tenho certeza. E aqui tem falando, né, que conforme a Lua vai girando, né, ao redor da Terra, temos a impressão que ela muda de formato no céu. Mas isso não acontece efetivamente. A razão disso é que enquanto algumas partes da Lua são iluminadas, outras permanecem no escuro. A Lua nova, por exemplo, né? A Lua, ela não está visível no céu. A Lua não está visível no céu. Isso acontece porque a fase que vemos da Lua não está sendo iluminada pelo Sol, né? Ou seja, está escura. Então, na fase seguinte da Lua crescente, apenas a metade da fase ela está iluminada, né? A Lua crescente, apenas a metade da fase da Lua é iluminada. Conforme a Lua segue seu movimento de revolução, ela se posiciona de maneira que vemos uma face inteira iluminada. Por isso chamamos a Lua cheia. Na quarta e última fase da Lua minguante, a Lua volta, né, volta a diminuir no céu. Momento em que sua outra face é iluminada até que desaparece novamente. Então, na fase da Lua nova, né, todo esse ciclo dura em média 29,5 dias, tá? Então, a maneira como vimos, né, vemos a Lua no céu depende de onde ela está localizada na Terra. Então, no hemisfério sul, por enquanto, a Lua crescente tem o formato aproximadamente da letra C, né? Aproximado da letra C. E a Lua minguante, né, da letra D, enquanto do hemisfério norte é o contrário. Observe as mudanças contínuas do formato da Lua nos hemisférios sul e norte da imagem a seguir. Olha, gente, aí eu vou para a outra página, que é essa aqui, né? Olha só. Aí ao longo do que acontece, ó, a posição delas, certo? Então, a Lua está presente no céu durante todo o dia, apesar de ser observada mais facilmente durante a noite. Ela também pode ser vista ao contrário, diferentes em cada fase. E aí, aqui nós temos uma atividade, né, que é uma experiência, e aqui é a resposta dessa experiência. Por que ela tem esses ciclos de mudança, essas fases? O que acontece, né? Então, é necessário que a Lua seja iluminada e diferentes maneiras pelo Sol. Além disso, a posição em que a Lua é vista da Terra também influencia em sua forma aparente. Certo, gente?
Aí aqui nós vamos vendo que a lua é a marcação do tempo, a lua e a marcação do tempo, porque nós temos um calendário. E aqui tem falando, né, que a duração, né, aproximadamente do ciclo é 7 dias, né? Aqui, como vocês podem observar, que, dizendo dessa maneira que os povos do passado marcavam a paisagem do tempo. Eles ficavam olhando o tempo para entender, né, como é que acontecia. Já a gente tem um calendário, né? Tem tudo, né, hoje, né, em dia, né? Então, como a Lua tem 4 fases, com duração aproximadamente de 7 dias, o ciclo lunar ele tem período aproximado de 29,5 dias. Então, atualmente, muitos calendários indicam o início e o fim de cada fase lunar, né, gente, durante o mês. Então, como vocês estão vendo nesse calendário aqui, ao lado, tá? Então, ao longo do tempo, diversos povos se orientavam pelas fases da lua para realizar algumas das atividades que eles tinham, né, gente? Aqui nós temos um texto para saber mais, né, que as fases da lua, a influência do dia a dia, né, que temos influência da fase da lua. Tem gente que não corta o cabelo, né? Tem esses tipos de, como é que eu digo? De superstição, né? Tem gente que gosta de cortar o cabelo quando ela tá cheia, tem gente que não gosta, e assim por diante, tem gente que quando quer crescente. Então, cada um tem uma superstição sobre isso, né? As unhas também, né? Tem essas coisas, né? Isso, gente. Aqui nós vamos para nossa página, né? Nós temos o texto falando aqui, ó, sobre uma atividade sobre a lua também. E aqui nós temos as fases da lua e sua influência no dia a dia. Ao observar a lua, os índios notaram que existe um ciclo lunar. Isto é, que ela passa por 4 diferentes fases: nova, crescente, cheia e minguante. E perceberam que de uma lua nova para outra, numa lunação, há um espaço de tempo que se repete sempre, ou seja, para 2 aparições consecutivas da mesma lua se passam de 29 a 30 dias. Assim, adotaram esse período como uma importante unidade de tempo, o mês, que para a maioria das tribos começa logo depois da lua nova, quando o primeiro filete de lua surge no céu. Mas para os índios, as fases da lua significavam ainda mais. A observação constante da natureza permitiu a eles saberem, por exemplo, que a lua cheia os bichos ficam mais agitados pelo excesso de luz e por isso são presas mais fáceis. Assim, os índios aproveitavam essa fase da lua para caçar. Bem interessante, né, gente? Isso aí é uma descoberta, uma curiosidade muito bacana, né? Aqui nós temos o texto, um texto, né, que ele fala, né, que existem indícios que mesmo em épocas pré-históricas, alguns homens já se preocupavam em marcar o tempo. Na Europa, há 20 mil anos atrás, os caçadores, eles tinham esse orifício, riscavam os tracinhos, como a gente sabe, que eles faziam isso na época, né, das cavernas, né? Então, gente, olha só que interessante. Isso aqui é para vocês lerem com calma, tá bom? Que é um dos nossos textos bem interessantes, tá certo? Aqui, gente, nós temos, né, uma imagem muito bacana, né, que vocês estão vendo aí. E aqui nós temos uma atividade, né, para comentar sobre a lua, né? Então, nessa tem uma atividade aqui, por exemplo, nessa, gente, eu vou falar as fases, porque não foi possível digitar. Ela não está liberando para ser digitada, tá bom? E aí eu vou dizendo, vocês vão escrevendo, tá bom? Vamos lá. Leia as seguintes afirmações, né, sobre a Lua. Então, vai colocar verdadeiro ou falso. A Lua exerce influência sobre fenômenos que acontecem na Terra, como a formação das marés? Sim, né, gente? Então, é verdadeiro. A Lua possui luz própria e por isso é possível vê-la no céu durante a noite? Não, é falso. Ela não tem luz própria. C. A Lua só pode ser vista durante a noite?
também é falsa. Ela existe lá, ela tá lá, mas a gente não pode ver, mas ela tá? E ela, por causa do reflexo do sol, que é muito forte, mas ela está lá, tá? Aqui nós temos a segunda questão, vamos fazer as correções, que a lua reflete a luz do sol e por isso é possível vê-la em diferentes formatos ao longo de um mês. Segundo, que está errado, a lua pode ser vista durante o dia, dependendo da fase em que se encontra, certo? Aí aqui nós temos as fases da lua. Primeiro, essa daqui é a lua nova, essa aqui é a lua crescente, essa daqui é a lua cheia e essa daqui é a lua minguante, certo? E aqui a quarta, porque a lua pode ser usada para marcar a paisagem do tempo? Porque a lua ela muda de formato a cada 7 dias, aproximadamente, e completa seu ciclo em cerca de um mês. Certo, gente? Então, nós finalizamos o nosso conteúdo, nosso livro 4, né? Então, eu só desejo que vocês tenham um bom estudo, né? Que vocês consigam fazer todas as atividades sem ter nenhuma dificuldade e que consiga também, né? Passar de ano para o 6º ano, né? E que eu sei que vocês irão fazer, tá bom? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, bom estudo e até logo. Tchau, tchau.